Quem já ouviu falar? O desenho Peter Pan. Vocês sabem do que se trata esse desenho? O que quer dizer? Peter Pan é uma pessoa que nunca ficou velha, que nunca envelheceu, que nunca ficou adulta. É um garoto que passa anos da sua vida sendo garoto. Ele fica com 10 anos, é garoto, 20 anos, continua sendo garoto, 30, 50, 70. Ele não envelhece. Quantos de nós gostaremos dessa vida, né? De jovem para sempre. E muitos buscam a tal da juventude eterna. E também a gente pode nem buscar a juventude eterna, mas busca um rostinho mais bonito. Compra um creme, compra um remédio, passa botox, usa um monte de coisa para não aparentar que é mais velho do que é. Quando você pergunta para uma mulher qual a tua idade, ela não gosta de responder. Eu não tenho problema para responder a minha idade. A gente sempre diz assim, mas eu estou com um rostinho de 30, né, rostinho de 20. Na realidade, quando a gente vai ficando cada vez mais velho, porque não dá para ficar cada vez mais novo, nós nos sentimos um pouco fracos, aparecem doenças, etc. Quero falar para vocês hoje sobre a síndrome de Peter Pan. Não apenas no sentido de eu não quero envelhecer, mas no sentido de que eu não quero amadurecer. Porque o Peter Pan, ele não só é uma pessoa velha, mas ele tem pensamento de criança ainda. E tem corpo de criança, pensamento de criança, mas a idade é de adulto. O problema está muito sério, arraigado em tudo quanto é lugar. Está na igreja, tem gente na igreja com essa síndrome, tem gente na escola, no trabalho, na vizinhança. Já amadureceu na idade, mas não amadureceu na mentalidade. A gente começa a perceber essas coisas quando a gente lê a Bíblia. 1 Coríntios, por favor, capítulo 13, do verso 11. 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 11. Alguém gostaria de ler para mim, por favor? 1 Coríntios 13, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Pois é, diz assim, ó, quando eu era menino, eu falava como menino, me sentia como menino, fazia coisas de... Mas quando cheguei a ser homem, eu fiz o quê? Desistir das coisas de menino. Desistir. O menino está lá dentro. Você desiste de fazer por quê? Porque não dá mais para fazer. Você já fica com o corpo de adulto, mente de adulto, vai fazer coisas de adulto, responsabilidade de adulto. Quando as pessoas estão jovens, elas sempre querem ser mais velhas para poder ter autonomia, ir para onde quiser, não é isso? Fazer o que quiser. E quando a gente fica mais velho, o que a gente quer? Voltar à juventude. Eu queria ser mais novo, eu queria não ter reumatismo, eu queria não ter essa diabetes que está me atacando, eu queria ter essa careca que está me matando, eu não queria ter esse rostinho enrugado que está. Uma vez a minha irmã chegou, ela estava pequena, estava com 8 anos, ela chegou com a minha mãe e disse o seguinte: sempre que ela queria agradar a minha mãe, ela elogiava a minha mãe, para ganhar um din-din, um picolé. E ela chegou um dia com a minha mãe, agarrou no rosto da minha mãe e disse assim: a mamãe está tão bonita, né, mamãe? Mamãe está linda, mamãe está, parece uma Barbie. Aí a mamãe olhou para ela e disse assim: não, mas é a Barbie velha. A Barbie velha. Estava alegrando, mas ao mesmo tempo escrachando, né? A Barbie velha. Por quê? Com o passar do tempo, nós vamos perdendo a nossa juventude. A gente vai perdendo aquela beleza da juventude. Quando eu digo beleza, eu digo a beleza física. Porque quando a gente é jovem, a gente não tem rugas. O rostinho chega até uma maravilha. Pular, a gente pula para um lado, pula para o outro, não sente nada. Está tudo bacana, vai para todo lugar. Quando começa aquela idade, já começa, né, andando assim, do mesmo velhinho do ano. Eu lembro uma vez eu estava no Macampau, e aí o camarada abriu a porta do carro para a mãe sair. A mãe tinha 85 anos.
quando você tiver 85 anos, você vai saber disso. Porque a verdade é que quando a idade chega, chegam também os problemas de você ter usado todo esse corpo. Só que, com a idade, chega também a maturidade. Chega o momento de você dizer assim, eu não sou mais criança. E é difícil a gente deixar de ser criança. Quantas vezes a gente não lembra da nossa infância e nos dá uma vontade de voltar a ser criança? Aliás, tem um escritor brasileiro que diz assim, eu queria meus brinquedos novamente. Eu queria meus brinquedos novamente. Por quê? Porque dá vontade de a gente perder todo esse complexo de problema que a gente criou na mente, né? É o problema da família, é o problema dos filhos, é o problema de pagar conta, é o problema de desemprego, é o problema de política, é o problema de igreja. E quando a gente é criança, esse problema não existe. Só existe o quê? O fato de você querer brincar. Estão aqui vocês ouvindo a mim e está ali a criança se divertindo com a caneta. Para ela não quer saber se essa igreja é adventista, ou metodista, batista, para ela não existe isso. Para ela existe o quê? Um lugar bacana que no momento ela vai o quê? Brincar. Mas ao ela ficar adulta, vai começando a perceber um mundo diferente. Um mundo de intriga, um mundo de mentira, um mundo de inveja, um mundo de cobiça, porque quando a gente é criança a gente não vê essas coisas. Tanto é que a criança ela pode ser enganada mais rápido, por quê? Porque ela confia. Por que as crianças são mais enganadas, acreditam mais em mentira? Porque elas confiam. Só que quando a gente fica adulto, a gente fica desconfiado. Você pode ver isso com cachorrinhos. Filhotinhos são mais agradáveis, não é? Você chega com os filhotinhos de Rottweiler, de fila, de aquele pitbull. Eu lembro que eu estava passando numa rua lá em Florianópolis e a gente viu um pitbullzinho desse tamanho, cinza, de olhos cateados, lindo. E era um pitbull, a mãe dele enorme. E aí quando a gente viu o pitbullzinho se aproximou assim da gente pela grade. E aí colocava a mãozinha, ele lambia, e dá vontade de pegar ele, né? Muito fofinho. Mas vai fazer isso com um adulto? Ele vai deixar? Não vai, porque é diferente. A não ser que ele seja seu. Porque nos cachorros também envolve-se o quê? Desconfiança e a confiança. O cachorrinho pequeno não sabe os medos, né, e os perigos que ele pode sofrer. Aqui nem um pintinho também. Do mesmo jeito, um pintinho, um patinho, é muito mais fácil de chegar perto. Mas quando fica adulto, eles, fogem da gente. Por quê? Porque eles também amadureceram. Se a gente não amadurece, a gente continua com a ideia de menino, o pensamento do menino, e acaba discutindo por bobagem, acaba não se comportando como era para se comportar. Nessa minha vida de YouTube, de jornalista, muitas coisas assim envolvem, porque ao mesmo tempo que eu sou adventista, eu falo de política no canal. E às vezes as pessoas procuram para saber, decifrar, e eu vejo muita preocupação hoje da nossa gente com política, né? A gente é muito preocupado com isso, achando que isso vai mudar alguma coisa na nossa vida. Quando a gente não se percebe, não percebe os absurdos que a gente faz, a gente acaba se colocando em perigo como uma criança, por uma ideia, por alguém, porque achando que aquilo ali é a nossa solução, a solução para tudo. Quando eu falo de maturidade, eu digo que a maturidade ela deve alcançar tanto o crente, o descrente, o ateu, o agnóstico, todos aqueles que vão crescer. E quando eu via pessoas, e isso eu estou me referindo ao fato que aconteceu aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, depois das eleições do Donald Trump, junto com o Joe Biden, que um perdeu e outro ganhou, houve o mesmo movimento lá. Lá, homens se vestiram de capas, com chifres, gritaram, suspenderam no Capitólio, mataram 5 pessoas no tiro e toda aquela coisa toda. E eu vejo aquela banalização da política, da mistura da política com a religião, e eu fico pensando, será que as pessoas acreditam que a nossa salvação está na política? Que a nossa salvação está num prefeito, num governador, num presidente da república? Será que a gente nunca leu a Bíblia? Será que a gente nunca se amadureceu de verdade para compreender que isso vai e vem? Não é ali, não é esquerda, nem direita, nem centro, nem centrão, nem nada. Isso tudo são obras dos homens que nos envolvem para que a gente vá
Sirva a eles e não a Deus. E essa maturidade, a que eu me refiro, e é preciso a gente entender que não é só do lado. De ambos os lados existe isso. Existe a forma de que você perde a sua individualidade e você começa a fazer coisas absurdas, coisas de criança. Tem ritos de passagem dos indígenas, por exemplo, dos índios Sateremaué, tem um ritual chamado Ritual da Tucandeira. É onde o garoto passa de criança para adulto. Sabe com quantos anos ele vira adulto no ritual da Tucandeira? 13 anos. Ele tem um ritual. Do mesmo jeito tem um ritual no judaísmo. Rapazinho de 13 anos passa a ser homem. Também aos 13 anos passam a ser guerreiros. Então, há diversos cultos antigos que falam sobre esses ritos. Rito de passagem não tem mais. Não há uma ruptura. O problema nosso é que a nós, quando perdemos os nossos brinquedos, porque nós, por exemplo, os homens normalmente gostam de brincar de carrinho, e quando eu digo influencia nas minhas escolhas é porque a gente não teve um ritual de passagem. Nós não costumamos fazer isso. Por exemplo, na nossa igreja a gente não tem ritual de passagem de menino para homem. Você faz isso? Não faz. Mas lá nos índios Sateremaué eles faziam. Lá no judaísmo eles faziam. No islamismo eles fazem. Por quê? Porque o menino naquele momento tem que entender, agora as suas responsabilidades não vão ser só coisa de menino. Você não vai mais ficar só brincando. Você vai também trabalhar. Eu acho que eu tive um ritual de passagem dentro de casa. De criança para adulto. Sabe qual foi? Vou contar os dois. Seguinte, quando eu completei 11 anos de idade, eu recebi de presente, de aniversário, algo que eu nunca imaginei que eu ia receber. Que a gente estava na roça, eu contei uma vez isso aqui, faz um tempo. E lá na roça a gente tinha que subir a serra, a montanha, pegar a mandioca, colocar no paneiro, trazer a mandioca e fazer a farinha, né? Passei 3 anos morando lá. O Abrão também já morou lá, sabe onde é. Aí o que acontece? Eu tinha um paneiro de criança, paneiro de mandioca. No dia que eu completei 11 anos, a minha tia me deu de presente de aniversário um paneiro de mandioca maior. Eu estava atrás da porta, a senhora disse: meu filho, tem um presente para ti no teu aniversário. Faço aniversário dia 29 de julho. Fiquei tão alegre, eu pensei que ia ser alguma coisa, né? E quando eu olhei aquilo, um paneiro de mandioca maior do que aquele, porque agora já era um paneiro de adulto. Ela disse: tá aí, meu filho já está ficando homenzinho para carregar o paneiro de mandioca. E aí eu entendi, poxa vida, quer dizer, quando a gente vai ficando mais velho, vai tendo mais trabalho. Quando eu voltei para Manaus, estava naquela época do Rafael, completei meus 12 anos, 12 ou 13 anos, e lá aqui em Manaus eu comecei a vender din-din, picolé, água. O Abrão também vendia lá na rua, sabe disso. E a época que já começou a ficar melhorzinho. O Abrão tinha uma banca no Camelô, Matusalém, e a minha mãe botava para trabalhar na mesma rua que eles trabalhavam, né? Então vai vender lá, eu ia vender din-din, na caixinha de isopor. Aí vendia água, din-din, depois eu subi de posto para vender vitaminada de abacatada. Já estava mais chique o negócio. Quando terminava o meu din-din, eu tinha um senhor lá, que morava ali perto do Hotel Amazonas, tinha uma casona lá, e ele tinha uma fábrica de picolé, e dá-lhe picolé para a gente vender. Mas enfim, meu aniversário, chego em casa, festinha, aquele negócio, um bolinho desse tamanho, refrigerante, colocava água dentro do Guaraná naquele tempo, para poder economizar. Que suque. Hoje em dia o pessoal é tudo chique, todo toma refrigerante. Naquela época a gente tomava refrigerante. Mas tudo bem. E aí a minha mãe disse: tem um presente para ti, meu filho. Eu estava todo alegre. Quando eu vi o presente embrulhado assim, muito leve, quando eu abri era uma caixa de isopor. Maior do que aquela caixa de isopor do Didi que eu vendia. Olha a caixona. E ela gostou, Aí eu comecei a entender o rito de passagem para adulto. Você não é mais uma criança, você vai nos ajudar, porque a gente só queria brincar, era só jogar bola, só brincar de carrinho. Mas agora o peso
de você tem que trabalhar também, tem que ajudar também, tem que vender também. Isso é muito ruim. E eu morria de vergonha com meus amigos de me ver por aí. E quando eu estava com a caixa de dinheiro, que eu via alguém lá da escola, eu me escondia atrás das coisas, eu ficava me escondendo. Eu não queria que me visse não bagunçar comigo. Essas coisas que vão acontecendo, que a gente vai percebendo, que vai perdendo aquela nossa criancice, vai entrando na vida, não é, adulta, é ruim, porque a gente também não sabe sobre morte, por exemplo. A gente não sabe, a gente não entende que a pessoa vai morrer. Um dia meu sobrinho chegou em casa, tinha 7 anos de idade, chegou apavorado, tio, pelo amor de Deus, o senhor não vai morrer não, né? Eu, por que que aconteceu? A mamãe vai morrer, tio? Por que está falando isso? Porque a minha professora disse que todo mundo vai morrer. Eu não, né, tio? Eu digo, como é que eu vou explicar para uma criança que está descobrindo que a gente também morre? Porque nós temos consciência que vamos morrer. Muita gente não tem. Mas se a gente tem consciência que vai morrer, por que a gente age como se não fosse morrer? Vocês percebem que a gente age como se nunca fosse morrer? A gente age como se a namorada, o amigo, o filho da gente nunca fosse morrer? Que a gente sai de casa brigado, fica de mal com as pessoas, é ruim com as pessoas, e quando elas morrem a gente diz, pelo amor de Deus, porque eu não fiz. Você não sabia que ela podia morrer também? A gente não sabe disso sempre? E por que a gente age como se não fosse assim? Porque a nossa maturidade não é suficientemente boa para que a gente enxergue essas coisas. Aí aquela menina que estava depondo lá, quando falava essas coisas, e eu dizia, meu Deus, ela acredita no que ela está falando. O pior é que ela acredita no que ela está falando. Quando eu vejo pessoas assim, muito fanáticas, ou político, quer seja de esquerda, quer seja de direita, eu me preocupa. Me preocupa porque essa pessoa consegue sair do que ela tem na sua casa, das coisas que ela tem na sua igreja, na sua casa, na sua família, os problemas que ela deve ter, para receber outro tipo de problema lá fora, ela vai buscar lá fora. Ela já tem uma série de problemas e agora ela busca outros, para ela brigar, para ela esculhambar, para ela... Será que a pessoa não percebe o que ela está fazendo? É idiotice? É imbecilidade? Mas por causa que eu estou acreditando em alguma coisa. Porque ao mesmo tempo que a gente pode, irmão, escolher para votar em quem a gente quiser. Seja aí A, B, ou C, você pode votar em quem você quiser. O que você não pode ficar é fanático. Nem por esse, nem por aquele. Porque tem fanático de todos os lados. Política não muda nada na nossa vida. Nada. Só social. Espiritual, nada. Se chegar um ateu no poder, vai mudar alguma coisa na tua vida espiritual? Tu vai ficar menos crente por causa disso? Vai ficar? Se chegar um ateu lá, você vai ficar menos crente? Você vai desacreditar de Deus? Se chegar um bandista lá, um macumbeiro, para ser presidente, você vai ser macumbeiro com ele? Porque ele é? Então são situações que a gente parece que não pensa. E deixamos que a coisa entrasse tão grande dentro da nossa cabeça, que a gente hoje é mais fácil bater em alguém, conversar sobre política com alguém, do que ler a Bíblia com alguém, ensinar de Jesus para alguém, porque você quer ensinar de política. Ninguém está mais ensinando de Bíblia. Todo mundo chega na tua casa só para falar disso. E chega a irritação, as alterações emocionais graves, uma ansiedade, uma tristeza, uma depressão. As pessoas estão insatisfeitas com a sua própria vida. Os jovens querem ser adultos. Os adultos querem ser meninos. Aí não tem, vocês já ouviram aquele seriado do SBT Chaves, né? Vocês já perceberam que no Chaves todo mundo é adulto, mas que se porta com criança? Eles fazem papéis de crianças, não é? A gente nunca vê eles como adultos. Por quê? Porque eles conseguem transmitir para a gente que ainda são crianças, apesar de terem idade e corpo de adultos. Mas por que a gente não enxerga eles como adultos? Porque o comportamento deles é de criança. Então não importa se você tem 50 anos, não importa se você parece que tem cara de velho. Se o seu comportamento for um comportamento de criança, você será tratado como criança. E essa nossa criancice não está só
em política, está dentro da igreja também, na desunião, em não aceitar as coisas, em discutir por bobagens, porque nós estamos discutindo bobagens, besteiras, idiotices. A gente tem que discutir salvação. O que vai fazer eu ficar melhor? O que vai transformar a minha vida? O que vai transformar a vida da minha família? O que vai deixar minha filha mais feliz? O que vai deixar meu filho mais feliz? O que vai fazer com que eu aqui em casa seja um pai melhor, uma mãe melhor? É isso. Só que a gente está debatendo coisas nacionais. Queremos como se fosse grande. A gente acha que está importando. Aí entra na internet e a gente está se achando, entendeu? Porque está na internet. E aí é bozinho dentro da igreja, na internet parece um dragão. Aí fica mandando todo mundo tomar lá bem longe, fica falando coisas na internet. Aí você acredita que você também está participando de algo importante. Você lá está dentro da sua casa, lá no que é? Lá no Urubu, ali está prateado, mas você acha que está. Nossa, como eu estou bombando. Você está servindo de papel de palhaço. Porque a gente não está mudando a nossa vida, pessoal. E quando Deus fala, quando as coisas é para nossa mudança pessoal, quem tem que mudar somos nós. Eu que tenho que mudar. Ah, mas eu quero criar uma lei do dia de sábado para todo brasileiro guardar dia de sábado. Funciona assim? Não funciona. Eu não posso criar leis da Bíblia para todo ser humano, porque a lei já existe ali. A lei Deus já deu, é aquela lá. Segue quem quer. Eu não posso obrigar ninguém a seguir o que eu acho que é verdade. Eu que tenho que seguir, eu que tenho que salvar. É eu que tenho que levar essa salvação. E qual é? O Evangelho de Cristo diz: ide a todo mundo e pregai o quê? E pregai da esquerda? E pregai da direita? E pregai comunismo? Pregai o capitalismo? É isso que a Bíblia fala? O que ela fala? Pregai o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo é isso? É esse que é o Evangelho de Cristo? É você levar para dentro da igreja a política, pedir dinheiro, só dinheiro, só dinheiro, só dinheiro, só fala de dinheiro, só fala de poder. Os governantes só querem sentar ao lado do presidente, ao lado do governante, e ele acha isso o máximo. Mas lá na Bíblia estava dizendo que muitos pastores iam fazer isso, querer o poder para ficar na mesa do Nabucodonosor, na mesa dos reis. E quando Daniel esteve na terra, ao invés de ele querer os manjares do rei, ele dispensou os manjares do rei, porque ele não queria participar daquele tipo de poder. O poder que a gente tem que participar é o poder da palavra de Deus, é o poder da comunhão, o poder da oração. E não você sair aqui e matar por causa do Lula, matar por causa do Bolsonaro, matar por causa do não sei o que. Isso é bobagem, besteira. Esses caras estão da política, vão morrer e você vai ficar inimigo dos outros. Eles não querem saber de você, eles querem saber de ganhar. E ao invés de a gente ficar prestando atenção para a palavra de Deus, a gente perde o tempo da nossa vida olhando alguém, como se aquela pessoa fosse o Deus. É preciso que a gente pare. Lá no livro, abram comigo, por favor, suas Bíblias. No livro de Deuteronômio, desculpa, no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 2 e 3. Êxodo 20, 2 e 3. O que diz esse texto? Êxodo 20, verso 2 e 3. Da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem das coisas que há em cima no céu, nem das coisas que existem aqui embaixo na terra. Não te encurvarás a ela e nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. É isso que diz. Só que a gente está devotando o nosso tempo a outras coisas. Quando a Bíblia fala, não terás outros deuses diante de mim, ela está dizendo, não tenha ninguém à frente de mim que você devote o seu tempo, venere, ame
vá atrás, atue como uma espécie de santo na tua vida e faça isso. Isso também é idolatria. Idolatria. Os idólatras, na Bíblia fala, tem 3 versículos da Bíblia, aonde fala das pessoas que não irão para o céu. Apocalipse, por exemplo, lá em Apocalipse 22, 15, 1 Coríntios 6, 9 e Gálatas 5, 19. São os 3 versículos que mostram quem ficará fora e quem irá para o céu. Gálatas 5, 9, Apocalipse capítulo 22, verso 15, e tem também 1 Coríntios 6, 9. Nesses 3 versículos diz: não entrarão no céu. Olha que interessante. É aí que vem a nossa precisão de a gente entender que não podemos mais ser crianças, que a gente já tem idade de adulto. Nós não vamos ser julgados pelos nossos 10 anos, não. A gente vai ser julgado pela nossa idade de agora, pelo que a gente tem agora, pela luz que a gente recebe agora. E nesses 3 versículos, que é interessantíssimo, a gente nota isso. O 1 Coríntios fala: olha os que vão ficar fora do céu. Presta atenção. 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz: de fora, vamos falar aqui comigo? 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz: de fora ficam os perversos, os imorais, os idólatras, os adúlteros, os afeminados, os ladrões, os gananciosos, os bêbados, os mentirosos e os trapaceiros. 10, tipo que não vai para o céu. Em Apocalipse 22, 15 diz: de fora vão ficar quem? Os hipócritas, os nojentos, os feiticeiros, os imorais, os idólatras e os mentirosos. Aqui fala de 5, lá falou de 10. Gálatas 5, 19 diz: de fora ficam os que praticam imoralidade, os impuros, gente maldosa, os idólatras, os feiticeiros, os inimigos das pessoas, aqueles que brigam, os violentos, os que fazem porfia, os ciumentos, que têm acesso de raiva, os ambiciosos, os que trazem desunião, os que trazem divisão, os invejosos, os bêbados e os que praticam essas coisas não herdarão o reino do céu. Resumindo, a gente está lascado. Porque se a gente não está no versículo, a gente está no outro. Um dos 3 versículos da Bíblia que diz para ir no ir, 3 deles falam de 2 pecados. Você vê que em um deles falou de um pecado, no outro já não falou desse, mas no outro não falou daquele. Sabe qual é o que está sempre falando? Os idólatras. Tanto em Gálatas, como Apocalipse, como em 1 Coríntios, fala sobre os idólatras. Esses não vão para o reino do céu. Só que a gente nunca ouve pregação sobre os idólatras. Porque lá, na Bíblia também diz que os que cometem práticas imorais, sexuais, também não vão. Mas você vê pastores pregando só sobre práticas sexuais. Né? Porque lá diz também, aqueles que praticam imoralidade sexual. Aí você vê que tem muita pregação, inclusive no YouTube, pregando sobre isso. Mas você não vê ninguém pregando que os idólatras não vão. Que os mentirosos não vão. Porque lá no Apocalipse diz: nenhum mentiroso e que pratica mentira vai. Inclusive Jesus chama de filhos do diabo quem pratica mentira. Mas isso parece que é um pecado meio pequenininho, né? Porque a gente diz: não, os gays não vão para o céu, porque eles praticam. Mas no mesmo versículo que diz que o gay não vai, diz que o mentiroso não vai, o ambicioso não vai, o ladrão não vai, o avarento não vai, o adúltero não vai, o fornicador não vai. E agora? E por que a gente cria para nós certo sentido de que algumas leis a gente tem que seguir e outras não? Porque aquele que acusa o mentiroso de não ir para o céu, ele tem que entender que também a idolatria também não vai para o céu. E o que é uma idolatria? A gente acha que idólatra é só católico, que idólatra é só aquele que adora imagem, escultura chega lá, Nossa Senhora, Dedê a mão. Não, não é isso. Idolatria é você colocar
diante de você algo mais importante que você, que a sua vida, que Deus, que a sua religião. E isso você pode trazer um idólatra sem nem entender o que é idolatria. Idolatrar alguém, idolatrar um artista, idolatrar um político, idolatrar as coisas da tua vida, um time de futebol. Isso é idolatria. E os idólatras, segundo a Bíblia, não irão para o reino do céu. E agora? Como é que fica? Quer dizer que eu nunca pensei nisso também? A idolatria moderna. Você sabe o que aconteceu lá no livro lá na época do Êxodo? Moisés apareceu para o povo de Deus, dizendo: eu sou Moisés. Eu sou Moisés com um bastão, né? O Moisés levou a vara, o cajado. Outra vez que eu vou pregar aqui, talvez eu fale sobre a história do cajado, porque é uma coisa assim fantástica, né? Que a gente pensa que não tem nada a ver com o cajado, mas tem, mas enfim. O Moisés, quando ele veio, ele mostrou todos aqueles milagres que Deus fez. Quantas pragas? 10. E depois das 10 pragas, o povo do Egito foi liberto. Moisés vai e atravessa o mar Vermelho. Todo o povo vai junto. Cantam lá, não é? Cantam, glorificam. Moisés chega perto do Monte Sinai. O povo se reúne. E Deus diz para Moisés: Moisés, sobe a montanha, porque aqui eu vou te dar os meus mandamentos. Não foi isso? Na hora que Moisés sobe a montanha, o povo não enxerga mais o rosto de Moisés, o povo não está olhando mais Moisés, e agora eles estão olhando o nada, porque eles estão acostumados a ter um líder, estão acostumados a ter alguém que os guie, e eles querem ver alguém, porque lá no Egito, esse povo estava acostumado com os ídolos do Egito. Eles viam Deus Já, o Deus Sete, o Deus Atom, a deusa Ísis, o Horus, Apis, vários deuses. Estão acostumados com os ídolos. Agora eles saem do Egito, vão lá para o deserto, e quem está liderando eles é Moisés. E Moisés é uma pessoa forte. Moisés é um líder forte. Quando eles enxergam Moisés, todos eles seguem Moisés. E Moisés diz: avancem, eles avançam. Lutem, eles lutam. Porque a liderança está em Moisés. Só que agora Moisés some da presença deles, vai para a montanha, e este povo começa a sentir o que? Falta de quem? De Moisés. Só que eles não perceberam uma coisa que foi já ensinada, que é: não terás outros deuses diante de mim. Mas o que acontece? Êxodo capítulo 32. Abra suas Bíblias rapidamente. Já estamos chegando lá para a parte do final. Não se preocupe, se almoçar hoje. Êxodo 32, abre aí. Êxodo 32, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Êxodo 32. Abraão, aqui, você podia ler em voz alta? Êxodo 32, verso 1. Eu vou ler aqui também então. Pode ler? Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer os montes, assentou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Veja, esse capítulo de Êxodo está falando do bezerro de ouro. O que é o bezerro de ouro? Foi uma imagem que o povo de Israel pediu para que Arão fizesse para ele o quê? Adorar. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: porque Moisés tardou de voltar. E eles, querendo ver uma liderança que eles pudessem adorar, eles pediram para fazer o quê? O bezerro de ouro. Falta de quê? De uma liderança que demonstrasse uma capacidade espiritual que ele não tinha. Já viu que as pessoas costumam seguir? Seguem políticos, seguem artistas, né? Se
Se o artista Michael Jackson dança diferente, faz aquele negócio todo, tem um monte de seguidor. Aí se o político fala alguma coisa que tu te identifica, vai um monte de gente. Se o cantor é assim, vai aquele monte de gente. Não é assim que a gente faz? Porque a gente está admirando pessoas. Estamos venerando as pessoas. Por quê? Esquecemos de Deus. Porque Deus não se pode produzir imagem. E como era que Deus se apresentava lá para Israel? Êxodo capítulo 19. Em Êxodo 19 fala como Deus se apresentava. Aí, meu irmão, ninguém queria. Porque é o seguinte, Êxodo 19, verso 16. Êxodo 19, 16. A presença de Deus, irmão, não tem nada a ver com presenças humanas. Nenhum ser humano é capaz de representar a Deus na sua plenitude. Ninguém. Êxodo 19, verso 16. Diz assim: na manhã do terceiro dia, houve trovoadas e relâmpagos. Uma nuvem escura apareceu no monte, e ouviu-se um som muito forte de trombetas. E todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Moisés os levou para fora do acampamento, a fim de se encontrarem com quem? Com Deus. E eles ficaram parados ao pé do monte. Todo o monte Sinai soltava fumaça, fumegava, pois o Senhor havia descido sobre o monte, no meio do fogo, e a fumaça subia do monte, como se fosse de uma grande fornalha, e o som da trombeta foi ficando cada vez mais forte. E Deus apareceu e lhes falou em voz alta. Essa é a presença de Deus. Raios e trovões, grande nuvem espessa e escura, fogo de contínuo, fumaça como de uma grande fornalha em cima de uma montanha, e uma estrondosa voz, e um grande alarido de trombetas. Esse é o Deus, esse é o Senhor. Não políticos, não artistas, não pastores e pregadores. Ninguém chega aos pés de Deus, ninguém se compara a Ele. E a gente querer colocar humano no altar, e exaltar, e gritar, e adorar, é uma blasfêmia. Nenhum ser humano se compara ao Senhor. E ele diz em Isaías: eu, a minha glória, não dou a ninguém. Isaías 44 fala sobre o único Deus. Esses ídolos, essas coisas passam, são mortais, morrem e têm os mesmos problemas que eu e você. Como que a gente pode confiar nessas pessoas que são de carne e osso, que pecam, que mentem, como se fosse o próprio Deus? Não é possível que a gente caia nas garras desses enganos satânicos para nos tornar idólatras. Abandonamos a Deus para seguir o ídolo. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles ficavam tão vidrados em Moisés que esqueceram que era Deus que fazia os milagres. Foi Deus que abriu o mar vermelho, foi Deus que mandou as pragas, era Deus que os sustentava e não era Moisés. Mas eles, por ficarem tão venerados em Moisés, como não viam mais Moisés, disseram: então faz uma imagem para a gente, porque a gente quer ver. E a Bíblia diz que Arão fez uma imagem do bezerro de ouro. Lá no reino do Egito, o bezerro de ouro era retratado como Deus Apis. E eles já viam isso, e eles começaram a dançar e a se alegrar diante do bezerro de ouro, adorando o bezerro de ouro, achando o máximo aquilo, porque agora eu estou com o Deus. Mas Deus é um Deus invisível, espiritual, você não consegue ver. Moisés uma vez pediu: Senhor, eu quero ver a tua face. Ele disse: a minha face ninguém pode ver e permanecer vivo. E apareceu diante do Shekinah, dentro do tabernáculo, através do fogo, mas não para você ver. Então você escolher alguém para venerar e adorar e aplaudir e achar que aquela pessoa é tudo aquilo que você espera que seja, é uma bobagem tão grande.
além de seu fanatismo, adoração a ídolos. E não é só ídolo de barro, são pessoas de carne e osso. Assim como o povo de Israel estava o quê? Exaltando a Moisés. Quando Moisés sumiu da frente deles, eles quiseram adorar outra coisa. Deus não entrega e não divide sua glória com ninguém. Com ninguém. Os homens vão e vêm. Podem ter políticos sérios e políticos corruptos. Podem ter políticos que sabem administrar, políticos que não sabem. Mas nunca deposite sua confiança em salvação, em espiritualidade, em político nenhum. A Bíblia diz: não confieis em príncipes, nem nos homens. Porque a confiança para a salvação só vem de quem? De Deus. E só a Ele a honra e a glória. Para todos sempre. Amém. Amém.